Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você está de novo no programa Eureka na TV. Toda tarde com você a partir das 3h30 na TV Educativa, né? E também com reprises no sábado. Você não teve condição de assistir de repente durante a semana? Você ainda tem tempo de assistir no sábado. Caso não tenha tido tempo mesmo no sábado, mas você quer rever talvez ou assistir o programa que você não viu, você pode nos procurar no YouTube, né? No Instituto Educacional Eureka. Entra lá, estão todos os nossos programas para você ver, rever, né? Você que está se preparando, por exemplo, para a sua prova do Enem, para a prova de vestibulares, quer rever algum programa que nós tenhamos abordado, algum tema que tenha sido interessante para a sua preparação, vai lá no YouTube, procura. Estão todos os programas lá disponíveis para você. Beleza? Bom, e eu havia dito para vocês que eu iria trazer de volta uma pessoa, né, para a gente continuar conversando sobre um tema muito interessante. E ela está aqui de volta. Isabela, vou chamar de Bela, que é o apelido que você tem, tá? A Bela está aqui de novo comigo para justamente nós continuarmos com a conversa sobre Harry Potter e sobre o trabalho que ela fez na universidade sobre Harry Potter, no curso de História. Nossa, e você diria assim, meu Deus do céu, é possível escrever sobre Harry Potter no curso de História? Meu amigo, é possível escrever sobre tudo. Tudo é história, tudo é cultura e tudo tem a sua história e a sua historicidade, né? E a partir daí, todo e qualquer tema pode ser contemplado pela história, sim. E foi justamente o que ela fez trabalhando com esse personagem, Harry Potter, e tentando colocá-lo dentro de um contexto, né? Dentro de um olhar. Porque veja bem, a escritora, a J.K. Rowling, ela é uma pessoa de seu tempo, né? Localizada dentro de um período, sofrendo todas as influências do seu tempo. E isso vai estar refletido na obra dela, não tenha a menor dúvida. E a partir daí, você pode muito bem utilizar o tema num trabalho de história, por que não? Lembrando para você, inclusive, né, que hoje em dia, uma das coisas que cai bastante em vestibular é cultura pop, né? Nós já tivemos questões de vestibular, tanto questões objetivas quanto dissertativas, que abordaram os mais diferentes temas de cultura pop. Então, é sempre importante que você esteja antenado nos últimos filmes que estão rolando por aí, né? Nas últimas séries que estão fazendo sucesso, livros, porque tudo isso pode aparecer, sem sombra de dúvida, na sua prova de vestibular. Mas vamos lá. Nós paramos no nosso programa anterior, né, conversando sobre como você montou o seu trabalho, né? Montou o seu trabalho que você acabou defendendo depois na universidade. Vamos lá, vamos adiante. Só faz uma recapitulação, acho que seria interessante, né, de como você dividiu o seu trabalho. Se nós pudermos puxar de novo aí a imagem, que eu acho que era a última imagem. Nossa, não, essa aí você não vai me deixar dormir à noite, rapaz. Pô, o diretor faz um negócio desse, desculpe aí, né? O diretor faz um negócio desse, eu não durmo. Eu não durmo à noite. Pô, eu me assusto e ele ainda fica rindo da minha cara. Você aí tá ouvindo? Quer dizer, pô, eu não durmo, eu sou meio apavorado. Eu vou contar pra vocês um segredo entre eu, você, o diretor e o resto todo do pessoal que tá aqui com a gente. Eu até hoje, Bela, não assisti inteiro O Exorcista. Eu nunca assisti Exorcista, mas está na minha lista. Sabe? Aquele filme que eu entro, aí de repente eu fico dando umas puladas, sabe? Tem algumas sequências que eu dou uma pulada, ou se eu tô assim assistindo, vou para aquele canal, tá passando, e daqui a pouco eu sei que vai entrar numa coisinha meio pesada, eu fujo. E volto depois, ou não, agora tá mais legal. Assim, eu vou te dizer uma coisa, eu conheço a história inteira, mas nunca assisti inteiro. Eu gosto bastante de filmes de terror e tal, mas eu também tenho medo, mas eu assisto.
né? Depois a gente não consegue acender a luz, É. a gente não consegue se levantar do sofá, da cama, né? Digamos que você é um Beleza. pouquinho mais corajosa. Mas faz parte, né? Vamos lá, vamos ali então, vamos nessa. Então, né, como eu comentei anteriormente, né, o meu trabalho, eu dividi a minha pesquisa, a minha leitura, eu enxerguei 3 fases, né? A fase da magia, que seria a questão da infância, a fase da questão trouxa, que seria uma questão racial, e a fase ministerial, que seria uma questão política, que foi onde eu foquei o meu trabalho. Inclusive a questão da infância, a questão racial, dá muitos trabalhos maravilhosos, assim, é um Você campo, só fez uma opção, né? É um campo aberto, eu não me aprofundei, por questão de tempo que a gente tem, né, porque a gente tem o recorte temporal, a gente precisa fazer tudo, né, redondinho, fechadinho, mas assim... Só explicando para você, quando você vai desenvolver um trabalho como esse, você tem que escolher uma problemática, né? Você tem que procurar algo que será a sua problemática. No caso, ela escolheu um determinado tema, poderia ser outro, qualquer um deles, mas ela teve a predileção, e ali vai muito de sua predileção pessoal, por um tema ou outro tema. Não menosprezando os outros. Não menosprezando e não que eu não gostasse, gostasse, era aquele que né, mais também. tinha a ver com você naquele momento. Isso, porque... Mas é aquela coisa, como eu comentei, né? A gente quer fazer sobre tudo. E eu, por mim, nossa, quanto mais eu ia lendo, eu pensava, nossa, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Mas a gente precisa sempre ter o norte para seguir, né? Então, é aí no segundo capítulo, que é onde eu foquei bem, que era a fase ministerial, entre essa questão O terceiro, política. você diz, né? Não, acho que foi meu segundo, sim, capítulo. Não, vale ali nos itens. Isso, desculpa, a terceira fase. Terceira fase. terceira fase. Mas no terceiro, segundo capítulo. Sim. Foi onde... é importante, né? Lembrar. Beleza, totalitarismo, Harry Potter. Você vai ter que ler Harry Potter pro teu trabalho, né? Que dificuldade. Que difícil, né? Nossa, que dificuldade. Nossa. Mas não tem como falar de totalitarismo e eu não passar por Hannah Arendt, né? Que foi a minha teórica. Foi aí que meu pesadelo começou. Foi difícil. Eu usei o livro dela, né, Origens do Totalitarismo, até a terceira parte, que fala sobre o totalitarismo, para tentar entender um pouco, para conseguir fazer a minha pesquisa. E, você lê uma vez o parágrafo, você lê de novo o parágrafo, e foi assim, né? Tem essas dificuldades do trabalho também, né? Então, e também, por mais que eu goste do Harry Potter, eu não podia ler, enquanto estava pesquisando para o trabalho, eu não podia ler... assim, tipo, né? Eu tinha que ter um distanciamento de fã, né? Para fazer uma leitura crítica, senão também não conseguiria fazer a minha pesquisa. Porque você, enquanto uma historiadora, você não... Exatamente. Você até é a fã, sem sombra de dúvida que é, mas essa fã ou fã não pode falar mais alto que o historiador que está em você. Exatamente. E é importante, isso é uma coisa que eu também sempre ouvi. Quando você vai escolher um tema, você precisa escolher uma coisa que você goste, porque até você terminar esse trabalho, você vai conviver com isso todos os dias, em todos os momentos. E é literalmente isso. E literalmente. Então, eu tinha que ler e reler, apesar de gostar, mas você tem que ter uma leitura crítica. Então, se você pega um tema que você não gosta, você passa a odiar, porque você vai ter que conviver com aquilo. Mas se você pega uma coisa que você gosta muito, você tem que ter o cuidado de ter o distanciamento. E é importante eu comentar, eu acho importante para quem está fazendo a pesquisa e tudo, que a primeira vez que eu escrevi o capítulo lá, que eu estava contextualizando e falando sobre a autora, o meu orientador falou assim para mim, Bela, tá muito legal o que você escreveu, mas parece que eu tô lendo um site de fã-clube, da J.K. Rowling. Ele falou assim, você precisa escrever de uma maneira que não pareça isso, tem que ter um distanciamento maior. Então é um processo, não é uma coisa assim, distanciamento e sai tudo certinho. É um processo, né? E para mim foi um processo também, né? Então eu tinha que ter essa leitura crítica. É que um trabalho de um historiador não pode ser um fanzine, né? Não, exatamente. De jeito nenhum. Você precisa você ter tá fazendo uma análise. É uma coisa séria, né? que você está fazendo. A partir de um método, uma análise daquilo que representou ou aquilo que você elegeu como problemática. E você não pode ser o fã nesse momento, né? Tem muitas coisas que provavelmente devem ter ficado entaladas na tua garganta. Nossa, que exatamente. você adoraria colocar, né? Eu, como orientador, né, que também faço orientação de trabalhos acadêmicos, muitas vezes eu tenho que dizer, a mesma coisa que teu orientador te disse, olha, desloca o amor que você tem por isso, né? Transfere o amor
para a profundidade da pesquisa. Né? Para a profundidade da pesquisa. Porque você não vai poder mostrar que você é um apaixonado pelo tema. Isso não pode estar aqui. Porque isso fatalmente vai comprometer a tua pesquisa até para quem está lendo. Não, pera um pouquinho. Eu não estou lendo uma coisa de um processo científico realizado por alguém. Não, eu estou lendo o trabalho de um fã. Não, pera um pouquinho, não é isso que eu quero. Né? O trabalho científico não pode ir por aí. Mas desculpa. Não, imagina. E aí, então, foi esse processo daí, dessa parte da estrutura do trabalho, de compreender um pouco ali o totalitarismo e tal. Né, ela já começa falando que tem a diferença entre um movimento totalitário e um regime totalitário. Porque na minha problemática, eu ficava pensando assim, tá, eu vejo semelhanças do Voldemort, né, e dessa tentativa dele de governo, eu acho muito parecido com o que aconteceu, né, durante o período nazista, né, o Holocausto e tal. Mas eu não posso só falar que eu acho parecido, eu preciso ter um argumento, né. E vendo essas diferenças, né, do movimento e do regime, ela comenta isso, ela fala, né, que o regime, ele exerce o poder através do Estado, né, ele é uma coisa muito mais burocrática. Enquanto o movimento totalitário, ele não chega ele não se estabelece como um Estado em si. Então, pode existir os movimentos, mas ele não consegue se estabelecer como um Estado, então não se torna um regime. E na visão da Hannah Arendt, né, ela considera que existiram 2 regimes, que era a antiga União Soviética do Stalin e o de Hitler, né? Então, nossa, e assim, são muitos detalhes, era muita coisa, assim, e eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou explicar isso? Então, fui tentando separar ali as características, tem a questão da propaganda. Uma das características muito importantes, né, eu interpretei dessa forma, né, que fala que é a atomização das classes, né, que é você transformar a classe em massa. E eles fazem isso como, né, é uma individualização extrema da pessoa, que ela chega num ponto que ela tem consciência da sua dispensabilidade, da sua desimportância. Você que está se preparando para o vestibular, para a prova do Enem, está anotando alguns destes dados? São bem importantes para a nossa atualidade, hein? E bem passíveis de estar em alguma prova de vestibular. Mas segue, eu só queria lembrar aquele que está em preparação. Essa consciência de, tipo assim, é como se fosse romper os laços sociais. Então, é uma individualização extrema, né? É uma das características. E para um movimento... Bela, segura um pouquinho. Segura. Eu vou ter que fazer um intervalinho, mas nós já voltamos, hein? Estamos com você daqui a pouco. E estamos de volta, viu? Rapidinho. Você tomou sua aguinha, nós também aqui, você deu uma caminhadinha por aí, fez aquele xixizinho sagrado, como eu disse, e está aqui de volta. Para nós seguirmos nessa conversa super interessante sobre, né, o personagem Harry Potter e a própria escritora em si, né? Mas justamente desenvolvendo um tema que às vezes a princípio pode parecer para você pueril, né? Uma coisa simples. É uma historinha de fantasia. Não, não é bem assim. Você pode fazer uma análise muito interessante, desenvolver ideias, aspectos que estão ali, estão meio que nas sombras do que foi escrito, né? E você, quando vai fazer uma análise científica, com método científico sobre aquilo, você começa a buscar, a pincelar certas coisas que às vezes não são vistas, mas que deixam às vezes certas mensagens subliminares, né? Sobre certas ideias subliminares. E o importante é fazer esse olhar, né? Esse olhar cuidadoso com todo um método que, claro, envolve, por ter feito a faculdade de História, né, como minha aluna, sou exibido, daí, tá? Ela desenvolveu a seguir aqui, né, seguindo toda uma forma de realizar essa pesquisa dentro de um método
um método de história. Bom, mas vamos lá. Nós estávamos falando de como você desenvolveu o trabalho propriamente dito. Vamos adiante. E aviso, você que vai fazer vestibular, anota alguns dados aqui. Estão saindo coisas extremamente interessantes. Extremamente interessantes. Dá uma anotadinha. Vamos adiante. Eu tinha comentado, eu estava comentando as características, né, de regimes e movimentos totalitários. Então, a Hannah Arendt, ela coloca essas características, né, como eu comentei, a atomização, né, transformação das classes em massas, que isso basicamente é a individualização extrema, né, o rompimento com os laços sociais, né, o terror, a extinção da oposição, que seria, no caso, você extinguir, né, proibir qualquer tipo de oposição contrária, né? Ou divergência, né? E essa extinção tem os inimigos reais e os inimigos objetivos. Os reais é a oposição, né? Mas os objetivos, por exemplo, no caso do nazismo, eram os judeus. São aqueles que consideram prejudiciais para a comunidade. Digamos assim, é alguém para odiar, né? É alguém para odiar. Eu construo na tua mente, na tua cabeça, alguém que passará a ser aquele que vai ser o objeto do ódio. Isso. Né? O objeto do ódio. E junto eu levo a oposição. Isso. Né? E daí como que eles vão fazer isso? Eles utilizam a propaganda. Só que a propaganda, ela não é para aquelas pessoas que já apoiam, né, o regime ou o movimento. Essas propagandas são para as massas. Para essas pessoas que têm consciência da sua desimportância, né? Elas ficam... tem um termo lá que ela usou, agora não consigo me recordar, mas que a pessoa fica indiferente, inclusive à própria morte. E todas essas características, né, eu fui buscar no livro, né, lendo e tal, a gente encontra algumas coisas, né, tem os aliados do Voldemort, mas o que eu comecei a perceber, né, que aquela minha visão de não é igual, é a mesma coisa, vou fazer essa comparação, a gente já começa a perceber que não é bem assim. Eu comecei a perceber, né? Sim. Que as características de uma tentativa de governo do Voldemort, porque ele manipula, ele toma o Ministério da Magia, né, que é onde é feito onde é feito as leis, onde é comandado o mundo, né, bruxo, digamos assim. Ele toma lá tudo, só que assim, ele não tem o apoio das massas, ele tem os seguidores, ele tem as pessoas que concordam, seja por medo, né, seja por concordar mesmo, que acha que quem não é bruxo ou quem é filho, por exemplo, a personagem Hermione, ela é bruxa, mas os pais dela não são. Então ela é considerada mestiça. Ou chamam ela de sangue ruim, porque, tipo assim, ela não é digna do mundo bruxo, né? Então eles como querem... você aproxima de uma realidade nazista, por exemplo, do período nazista, quando você fala em sangue ruim, né? Que era justamente aqueles casais que misturavam, né, judeus e alemães, que nas leis, por exemplo, de Nuremberg, né, foi feita a separação desses casais, né, e as crianças eram consideradas sangue ruim, né, então eram levadas para os campos de concentração junto com os pais, né, e como você aproxima com hoje em dia também, e toda uma construção de ódio que hoje está sendo feito, né, e você coloca aí algumas religiões que se consideram acima do bem e outras que por conta disso são consideradas abaixo do mal. Não é nem mal, é abaixo do mal. Então, e aí são construídas como aquilo que deve ser odiado. Né? Como nós vemos essa realidade também refletida hoje. Exatamente. Né? E essa questão da propaganda, então o Voldemort ele começa a entrar no ministério, mas não é ele que está lá e se auto-intitula ministro da magia, mas ele está por trás. Tem uma pessoa que está lá sendo comandada por um feitiço, que daí toma o lugar, ele assassina lá o primeiro-ministro, e entra o que está sendo comandado por ele, né? Então ele comanda tudo por trás. E através da propaganda, né, ele faz isso. E eu até peguei como exemplo aqui, eu não coloquei no slide,
porque na época do nazismo tinha muita propaganda. Eu até tenho uma imagem aqui no meu TCC que é de um cartaz nazista, acho que é de 1939, que eles estão representando uma pessoa, o povo judeu como rato, né? Então, é uma maneira sutil ou não tão sutil, né? Mas assim, eles estão colocando assim, isso daqui é uma praga, entende? É uma peste da qual a gente precisa se livrar. E tem um trechinho que eu gostaria de pedir licença para ler. Claro, lê. Que eu achei bem interessante. Esse daqui se eu não me engano, é do Relíquias da Morte. O trechinho começa assim, ó. Do Harry, ele entra disfarçado dentro do ministério lá e encontra alguns panfletos. Daí aqui a citação, ó. Examinou por baixo da capa da invisibilidade. A capa cor-de-rosa do panfleto estava adornada com um título dourado, Sangues Ruins, e os perigos que oferecem a uma sociedade pacífica de sangues puros. Sangue puro é aqueles que vêm de uma linhagem de bruxos, né, e tudo mais. Aí aqui, ó, sob o título havia a foto de uma rosa vermelha e entre suas pétalas um rosto afetando um sorriso estrangulado por uma erva verde com presas e aspecto feroz. E a minha hipótese, né, minha dedução, essa erva daninha é os que não são bruxos. Isso seria um panfleto, é a maneira de propaganda que eles estavam fazendo ali para pegar essas pessoas para o lado dele, né? Então, por conta dessas características, assim, são características e como eu disse, do movimento. Como demoniza um grupo, E né? como demoniza um grupo, É né? a demonização de um grupo para se justificar, muitas vezes, no poder. Não, eu estou defendendo você desses que são os ruins. Mas ele disse que são os ruins. Ele construiu essa ideia, né? Exatamente. E a partir disso, dessa construção de algo irreal, que nós chamaríamos hoje de fake news, né? Você justifica toda uma ideia e toda a elaboração de um discurso que as pessoas vão tomar para si como verdades. E esse é o grande perigo de algo assim. E aí, então, né, por conta da minha pesquisa, eu queria entender se dava para chamar essa tentativa de governo dele o governo dele foi totalitário, né, dá pra gente chamar assim, né, e tal. Mas já começa que é uma tentativa, né, ele não consegue, ele não tem sucesso. Então, no meu trabalho, eu encarei muito mais como um movimento totalitário, com alguns aspectos até ditatoriais, mas não um regime totalitário de fato, né? E o Voldemort, ele... Sim, porque ele não consegue implantar, né? E ele tem lá, né? O Voldemort, ele inspira tanto medo nas pessoas que eles não falam o nome dele. E Voldemort, até, né? Isso fala nos livros, né? É o nome que ele dá para ele mesmo, porque, na verdade, o nome dele é Tom Riddle. E esse era o nome do pai dele. E o pai dele não era bruxo. Só a mãe dele que era. Então, ele nega o próprio nome. E dentro da história, ninguém fala o nome dele. Chamam ele de você sabe quem, ou aquele que não deve ser nomeado, né, que está no meu título da pesquisa. Aí o Harry Potter, que é o herói, ele chama de Voldemort, porque ele não tem medo. E o Dumbledore lá, que é o sábio, digamos assim, ele chama ele de Tom Riddle. Ele chama de Tom. Né? Tipo assim, eu entendo que para ele, para o Voldemort, seria uma espécie de humilhação. Por que você está me chamando de Tom? Esse nome não é meu. Né? Então, eu acho isso é uma questão que eu acho bem interessante. O terror que ele causa nas pessoas, que as pessoas não falam o nome dele. Sim, e aí vem um outro aspecto também, né? Muitas vezes a pessoa está refletindo no outro aquilo que ela não quer dentro dela mesma, né? Exatamente. Aquilo que ela quer negar nela mesma. Né? Exatamente. E quando chamavam ele pelo nome, que era o verdadeiro dele, é como dizer, você é o que você nega, né? E eles até, dentro da história, até comentam, né, que o Dumbledore, né, que é o diretor da escola onde o Harry estuda, ele é o único bruxo que o Voldemort tem medo. E é o único que chama ele de Tom, né? Então, assim, é a única pessoa, então, que ele tem sabe? Mas é bem interessante, né, toda essa Legal, questão. legal.
O que você achou da profundidade? Você não esperava, né? Fala a verdade. Ah, vamos falar sobre Harry Potter. Você não esperava essa profundidade, tenho certeza. E veja, uma pesquisa bem interessante de ser vista, tá? Que você encontra, tá? Disponível no site da Universidade Tuiuti, né? Para você pegar, poder dar uma lida e aprofundar um pouco mais isso que nós conversamos aqui. Diga, Bela. É que eu lembrei de uma curiosidade que eu achei muito interessante e importante também. Quando eu fiz a pesquisa, eu achei bem legal. E eu até fui ver como é que estavam os números, né? Fui dar uma olhadinha no site lá da J.K. Rowling. Que Harry Potter já foi traduzido para mais de 80 idiomas. Inclusive alguns idiomas clássicos, que chama, né? Latim, grego, como uma forma de incentivar o estudo dessas línguas. E eu achei isso muito legal. É só uma curiosidade que eu achei muito interessante. E mais uma coisa, quando eu comentei da questão da morte da mãe dela, que ela fala que teve muita influência, tem uma criatura no universo de Harry Potter, que são os Dementadores, que nos livros eles são descritos assim, como se fosse tipo de capuz preto, assim. Isso, assim, né? Um negócio meio fantasmagórico, que eles chegam na pessoa e eles sugam e eles sugam a felicidade da pessoa. E a pessoa pensa que nunca mais vai ser feliz. Essa sensação até que é comentado, tanto aparece isso no filme e nos livros, né? E daí, numa cena de Prisioneiro de Azkaban, entra um dementador lá onde está o Harry, o Rony, que é o amigo dele, e a Hermione, e acontece isso e o Rony fala, nossa, eu tive uma sensação que eu nunca mais vou ser feliz de novo, depois que passa tudo isso, porque entra um professor e consegue expulsar o dementador. Ele pega e oferece para o Harry, né, esse professor oferece um chocolate. E daí, isso depois a gente descobre que o dementador é a representação da depressão que a autora sofreu, né? E porque a sensação que ela tinha, que ela nunca mais ia ser feliz e que a única coisa que confortava ela era um chocolate. E ela colocou isso na história dessa maneira. Então, eu acho muito interessante como um autor, enfim, consegue colocar aspectos da vida, coisas que ele está vivenciando, né, e presenciando dentro da história de uma maneira que você nem imagina. Né? Exatamente. Bela, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você, obrigado por ter estado conosco. Estaremos juntos nessa semana também. Um abraço. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau.